dia, igreja. Vocês me ouvem bem? Eu vou até, porque eu não estou um pouco sem retorno aqui, mas eu pedi que qualquer coisa o irmão dá uma aumentada aí no volume, para que os irmãos possam ouvir bem. A nossa aula de hoje é sobre Cristologia. Se os irmãos tiverem dificuldade de ler aqui, eu posso me afastar um pouco. Mas não teremos muitos problemas com os slides, porque eu preparei esses slides apenas para a gente ter um segmento melhor, uma didática melhor para os irmãos entenderem bem o assunto que está sendo tratado aqui. Como o pastor mesmo tinha feito a oração aqui, né? Esse é um estudo muito importante, né? Aprendemos sobre o nosso Senhor, aprendemos sobre Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Que é quem nos resgatou, quem nos salvou. Estava até conversando em casa que para você, se alguém questiona você sobre Cristo, você não precisa de formular um texto ou uma frase teológica para você explicar sobre Jesus. Você só precisa dizer que Ele é o seu Senhor e Salvador. É uma resposta simples. E o Espírito Santo que age nos corações para preparar o entendimento das pessoas. Né? Porque muitas vezes a gente fica travado na comunicação do Evangelho por ficar pensando em tantos ditos teológicos bonitos e aí nomenclaturas difíceis, mas o Evangelho ele é simples. Nós estudamos bastante essas coisas e o Evangelho ele é simples e nos ajuda, através das Escrituras, a transmitir isso aos outros. Por isso nós precisamos entender, aprender e se aprofundar mais sobre o nosso Senhor, né? Que não adianta sermos cristãos, né? Chamados cristãos aí, e não sabemos nada do nosso Senhor. Se os irmãos pesquisarem as religiões aí afora, as pessoas explicam direitinho sobre os seus credos, sobre os seus deuses aí, e nós que somos cristãos, nós temos dificuldade de passar algo do Senhor, explicar quem é Jesus para as pessoas. E isso é um perigo que não pode continuar nas nossas vidas. Nós precisamos aprender mais e mais sobre o Senhor, sobre o nosso Senhor, para que as pessoas possam, além de ouvir de nós, também ver em nós também, né? Foi esse um tema que foi bem tratado no Congresso de Jovens, questão de você recarregar essas coisas, recarregar o seu espiritual, a sua mente, o seu psicológico, ao modo de Cristo, né? Você ser parecido com Cristo, buscar ser parecido com Cristo, porque muitas vezes estamos diante de Deus, estamos nas nossas reuniões de adoração e fazemos tantas coisas para Deus, na obra do Senhor, mas nós não conhecemos de verdade quem é Jesus, nem sabemos, nem conseguimos passar quem é Jesus para as pessoas. E isso não pode acontecer. Normalmente, quando eu vou lecionar alguma aula, eu sempre gosto de trazer um exemplar, além dos outros que eu pude observar que temos em mãos para ajudar nessa lição em casa. Eu quis trazer esse livro aqui. Eu sei que muitos não vão enxergar de longe. Esse livro aqui é de Leon Morris, o pastor deve conhecer bem, deve até ter ele em casa. Teologia do Novo Testamento. Se os irmãos se interessarem depois, quiserem dar uma olhada, esse livro aqui ele é muito bom para estudarmos sobre o tema Cristologia, porque ele trata dos evangélicos, né? Os evangélicos semelhantes, os sinóticos, e ele trata da pessoa de Cristo, a sua humanidade, o seu ministério, as diferenças de Jesus Cristo homem, Jesus Cristo filho de Deus, filho do homem, e ele vai tratar justamente disso dentro dos evangelhos e também os outros livros, como o livro de Atos e aí por diante, que é toda uma teologia do Novo Testamento, um resuminho bem interessante que os irmãos podem adquirir aí até mesmo em PDF, talvez se não tiver nenhuma restrição, ou aí nas suas
as suas tecnologias, né, que agora tem aí, o tal do Kindle e tudo mais, que você pode comprar e baixar esses exemplares aí. Existem outros livros que tratam do mesmo tema, que os irmãos podem depois se aprofundar, e eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para isso, né? Incentivar os irmãos a se aprofundarem no estudo teológico, no estudo das Escrituras, porque aqui nós procuramos enxugar o máximo aqui, encurtar, facilitar o máximo do ensino, para que seja bênção na vida dos irmãos, para que os irmãos assimilem o pouco que passamos aqui, mas que os irmãos possam, em suas casas, e até mesmo se preferirem, ingressar na academia para estudar mesmo a fundo a teologia, buscar esses exemplares. O próprio livro de teologia sistemática, que a gente costuma muito falar aqui, que é aquele do Wayne Grudem, que ele é bem mais prático, que ele trata diretamente desses assuntos, quem é Jesus nos evangelhos. Se os irmãos quiserem ir a fundo, eu não trouxe um outro exemplar que eu tenho, que é o Jesus histórico, que vai traçar toda a documentação, vai trazer provas de pessoas que não são do cânon, que não escreveram os livros do Novo Testamento, que apontam sobre a vida de Jesus ali no seu tempo de ministério, falam de Jesus, provas de que ele viveu, de coisas que ele realizou, e até alguns suspeitam mesmo dele ser o Filho de Deus, ser Cristo mesmo, como eu vou até trazer mais para frente uma citação de uma pessoa aí contemporânea aí, dos tempos bíblicos, que vai falar de Jesus até uma parte mais aprofundada, que parece até que foi inspirado pelo Senhor, mas de fato essas pessoas foram usadas por Deus, mesmo sem elas saber, para trazer provas da existência de Jesus. Amém? Nós vamos prosseguir aqui a nossa aula, pode passar para o próximo. Eu acho que eu estou sem o controle aqui, eu não vou arriscar o controle hoje não. Nós temos aí algumas definições aí, algumas referências, e essa primeira, ela está até, quem tem aí o livro do nosso estudo vai ver que ela está até colocada aí na primeira parte da doutrina sobre Cristo, que é a Cristologia, né? A Cristologia é a doutrina de Cristo, que você estuda tudo sobre Cristo. E a primeira citação que eu quero apresentar aí é desse concílio, o concílio de Calcedônia, que foi tratado ali. Depois, mais para frente, nós vamos ver outros exemplares de concílios aí, e eu coloquei esse porque ele já está aqui na primeira definição do livro. Eu nem sei se foi enviado o arquivo no PDF, mas nós vamos acompanhar aqui. A primeira citação que ele fala assim, eu não sei se os irmãos estão lendo aqui ou eu estou na frente. Dá para ler. Eu tentei até colocar um pouco grande para não ter dificuldade, uma letra clarinha, porque eu sei que às vezes a iluminação aqui traz uma dificuldade. Essa citação ali do concílio de Calcedônia foi o concílio que foi feito para defender a questão de Jesus o Cristo, né? Jesus, o Cristo, é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. A outra parte, em todas as coisas ele é semelhante a nós, com exceção que ele fala aí do pecado, né? Então, esse concílio, essa declaração que eles trouxeram ali do credo, ali do concílio de Calcedônia, já apresenta essa defesa, né? Essa linha de defesa, que Jesus, ele era perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, e fala da semelhança dele humana, né? A semelhança dele como nós, exceto do pecado. Essa questão do pecado, se Jesus podia ou não pecar, posteriormente nós podemos falar sobre isso, se o Senhor assim nos permitir falar dessa questão, né? Que é uma coisa que pega muito aí na cabeça das pessoas, embora pareça simples, mas gera dúvida na nossa cabeça, que por Jesus ser humano, semelhante a nós, ele poderia ou não pecar, né? Isso aí é uma questão que nós podemos tratar depois. Podemos passar mais adiante. Outra citação, e aí eu usei uma citação ali do livro de Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que ele vai trazer essa defesa também. Jesus Cristo foi plenamente homem e em uma só pessoa
e assim o será para sempre. O N. Gruden ele traz essa definição, nessa linha de defesa ali, trazendo na parte da cristologia, que ele separa ali no estudo, trazendo essa linha de defesa, apontando também a plenitude de Jesus, né? a sua humanidade, como é homem, pessoa, e assim ele será para sempre. Isso aí é uma parte do estudo. Eu sei que às vezes acontece isso na internet, né? Você pega uma frase ali e constrói um dito que não tem nada a ver com o que você falou ao todo. Mas essa aí é uma parte do estudo que os irmãos podem se aprofundar. Eu pude observar também que na internet tem muitos estudos, estudos relevantes, estudos abençoadores sobre cristologia, que os irmãos podem pesquisar também. Podemos passar mais adiante. Os irmãos podem ver que eu estou tentando trazer um modo bem simplificado mesmo, para que os irmãos possam entender melhor essa questão e aprender, né? Aqueles que ainda têm algum pouco de dificuldade, e nós que já passamos por essas partes, nós podemos relembrar algumas coisas, porque são coisas que nós vamos usar aí no nosso dia a dia, e nós precisamos aprender, que é o objetivo dessa aula, é nós criarmos ali, formularmos uma linha de defesa, para que possamos apresentar o Evangelho, apresentar quem é Jesus para as pessoas, como nós aprendemos em apologética, que não é você impor a sua fé às pessoas, mas é você apresentar a sua fé, a sua linha de defesa, e mostrar para as pessoas quem é Jesus para as pessoas. Mais adiante, agora nós vamos entrar no nosso estudo aqui, que é sobre a pessoa de Cristo, que nós vamos entender alguns temas aqui. Eu separei 2 para essa primeira parte que nós temos, e posteriormente nós vamos estudar aí a outra parte desse ensino. Os irmãos que gostam de anotar, os irmãos que gostam de pegar as referências aí, já fiquem prontos, porque essa primeira parte agora nós vamos falar da pessoa de Cristo, como nós temos aí no tema. E eu não coloquei as referências aí, mas antes disso nós vamos ver, como nós já tínhamos ali a primeira parte dessa lição, o concílio de Calcedônia, nós vamos citá-lo de novo aqui, alguns concílios que a lição nos separa aqui, nos apresenta, que fez essa linha de defesa ali antigamente, depois de Cristo, né, teve os concílios ali, e eles apresentaram essas linhas de defesas contra alguns hereges que se levantaram ali no meio para atrapalhar, digamos assim, né, colocar em dúvida e colocar os seus pensamentos ali sobre a pessoa de Jesus, né. E o primeiro concílio que nós temos aí, em 325, que vai ter, quem tem o livro aí vai falar, nós não vamos tratar especificamente de datas, eu vou passar por cima disso daí, mas os irmãos pesquisem depois, né? O primeiro concílio que ele coloca aqui é o concílio de Nicéia, que ele vai defender a divindade de Cristo. E essa defesa ele faz contra Ário de Alexandria, que era um herege ali, né? Que negava a eternidade de Jesus. Então esse concílio é montado, é formado, e aí eles discutem essa questão e trazem essa linha de defesa. Os teólogos ali se uniram para combater esses hereges, né? E nesse concílio de Nicéia aqui, eles se levantaram para combater Ário de Alexandria e levantaram essa defesa a favor da divindade de Cristo, né? Para que fosse estabelecido ali um credo, para que não se apagasse esse ensinamento, para que esse ensino herético não crescesse ali no meio do povo e não colocasse em dúvida ou até mesmo em xeque ali o ensino de Cristo. O segundo foi que ele coloca aqui, é o concílio de Constantinopla. Esse concílio, que os teólogos ali formaram também, veio em defesa da plena humanidade de Jesus, né? Esse concílio foi contra Apolinário. Apolinário ele dizia que em Cristo o Verbo havia tomado o lugar da alma humana. O Verbo que nós temos ali, que fala muito no Evangelho de João, que é a palavra
Nós não vamos entrar nessa questão de por que ele usou essa nomenclatura, o verbo de Deus. Isso aí nós podemos ver em aula de interpretação bíblica. Se os irmãos tiverem dúvida de alguma coisa, eu até esqueci que eu ia deixar um microfone aqui pronto para os irmãos falarem. Mas aí questão de interpretação bíblica nós vamos deixar para outra aula. Se os irmãos tiverem pressa de buscar, o pastor está aqui, podem procurá-lo e apertá-lo, que eu tenho certeza que se ele não tiver a resposta agora, ele vai procurar e vai ajudar os irmãos. Então esse concílio aqui de Constantinopla, a linha de defesa dele é sobre a plena humanidade, que nós estamos tratando aqui, a pessoa de Cristo, né? Que Jesus, como homem que viveu aqui na Terra. Estava até recordando a primeira mensagem que nós tivemos ali no congresso de jovens. Um jovem amigo nosso ali, ele trouxe a mensagem e ele estava especificando, né, que a grande humilhação de Jesus não foi a cruz, né? Ele tratou ali dizendo que a grande humilhação de Jesus foi ele ter se tornado, deixado a sua glória, né? Se tornado homem. Eu vou falar igual o pastor Regis falou lá, mas eu vou falar mais tranquilo. Meu pensamento, eu não quero dizer que foi a grande humilhação, porque nós temos a humilhação da cruz, né? Eu não quero especificar qual foi a maior, qual foi a menor humilhação, mas eu sei que uma das humilhações de Jesus foi essa mesmo, né? Além da cruz, foi essa, de ele ter se tornado pessoa ali, né? E nós vamos ver mais adiante ali alguns exemplos, algumas provas dessa humanidade de Jesus que são apresentadas nas Escrituras, e nós podemos usá-las aí para mostrar às pessoas que Jesus ele era plenamente homem e plenamente Deus, né? Eu sei que alguns irmãos gostam de usar a questão da porcentagem, né? 100% homem, 100% Deus. Eu gosto de usar, e aprendi assim, de usar a questão plena, né? Que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Não estou dizendo que uma é certa, outra é errada. Eu só estou dizendo que eu gosto de falar assim, né? Aí cada irmão pode procurar aí o seu modo de falar. O terceiro concílio que ele coloca aqui, nós vamos prosseguir, que é o concílio de Éfeso. Esse concílio ele defendeu a cristologia ortodoxa de Jesus, né? E esse concílio ele foi formado e ele se levantou contra Nestor. Nestor ele defendia a existência de duas pessoas em Cristo, em vez de duas naturezas, né? Então, esse concílio ele se levanta para tratar dessa questão, né? A cristologia ortodoxa, que nós encontramos aí facilmente estudos sobre isso, sobre a ortodoxia da cristologia. O outro concílio que ele separa aqui, são apenas 4, dentre outros aí ele separou esses, que nós já vimos ali no começo, a referência que eu separei para trazer para os irmãos, a linha de defesa, que é o concílio de Calcedônia, que os irmãos podem até olhar aí, se tiverem o livro, no começo aí ele está. O concílio de Calcedônia, ele apresentou a linha de defesa das duas naturezas de Jesus, né? Aqui, essa linha de defesa vai contra Eutiques, que negou a doutrina de que afirmava que em Cristo as duas naturezas se fundiam numa só, que ele usa a nomenclatura aqui, que é o monofisismo. Nós não vamos tratar nomenclaturas aqui, os irmãos podem pesquisar depois em casa aí. O que eu coloquei aqui é um tipo de fusão em um, né? Um tipo de fusão, você tem um ali e se funde ali a pessoa de Cristo, a sua pessoalidade e a sua divindade se fundem ali. Então esse concílio ele se levantou, vou até voltar para olhar aqui, se levantou e trouxe essa linha de defesa, né? Da perfeição quanto à divindade e a perfeição quanto à humanidade de Jesus, né? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com exceção que nós vimos ali do pecado. Exceção do pecado, que Jesus ele viveu sem pecado,
ele é semelhante a nós, ele foi homem de carne e viveu entre nós, e partilhou ali de todas as tentações, né? Uma vez eu falei isso com os jovens, nós podemos levantar questões aí, será que Jesus, qualquer tipo de tentação que nós podemos pensar que passamos aí, nós podemos, a Bíblia ela não traz tudo essa questão, mas nós podemos pensar que Jesus ele partilhou de todas as tentações que nós partilhamos hoje, seja aí na sua mente, seja de outras pessoas que vieram até ele e o experimentaram, aí o tentaram em algumas situações. Nós podemos dizer que Jesus, como homem, ele partilhou de todas as tentações que nós vivemos. Como ele mesmo fala na sua palavra, né, que ele venceu o mundo. Ele veio e viveu como homem, mas ele venceu o mundo e deu essa promessa que nós poderíamos vencer também nele. Então, à luz da Bíblia, né, os teólogos eles se uniram nesses concílios para que pudesse trazer essa linha de defesa, para que o ensino de Jesus não morresse, para que os hereges não tomassem conta da igreja. Os irmãos entenderam bem até aqui? Aqui eu trouxe essa parte histórica aqui para mostrar a linha de defesa sobre a pessoa de Cristo. Estava falando no começo sobre o livro que tem o Jesus Histórico. Os irmãos podem procurar esse livro depois aí e adquirirem ele para suas estantes, suas bibliotecas, que é um livro muito bom. É um conteúdo muito acadêmico, porque trata de documentos que vão defender ali a vida de Cristo e o seu ministério, mas é muito bom para os irmãos sempre terem em casa e lerem, encontrarem outras defesas de outras pessoas que viveram ali, viram falar sobre Jesus e construíram ali o seu pensamento. Vários documentos que tem ali. E aqui os teólogos eles formaram esses concílios para fazer essa defesa, né? Ele fala aqui no livro aqui, teólogos reunidos nesses concílios concluíram que Jesus Cristo é perfeitamente humano e plenamente divino, sendo que essas duas naturezas estão presentes numa só pessoa. Aí ele coloca aqui a nomenclatura disso, que é a união hipostática, né? Jesus é plenamente homem e plenamente divino. Um dos grandes enigmas da fé cristã que ele fala aqui, essa união, mas que é bênção para as nossas vidas e podemos estudar e aprender mais sobre isso. Agora nós passamos as provas da real humanidade de Jesus. Pode passar na frente o slide aí? A humanidade de Jesus. Nós temos nesse estudo e nós temos nas Escrituras provas reais, provas concretas sobre a humanidade de Jesus, que nós podemos ver, podemos estudar e aprender para passar para as outras pessoas, porque o intuito de aprender no meio do cristianismo não é aprender e guardarmos para nós. Eu vejo que aqui na nossa igreja nós aprendemos muito e comemos muito bem. E isso é bom porque nós temos bagagem aí para passar a outras pessoas, para discipular irmãos que têm dificuldade, irmãos que estão começando na caminhada da fé. Temos aí bagagem aí o suficiente para levarmos o Evangelho a outras pessoas que não conhecem a Cristo e isso tem nos abençoado muito. Então, já quero deixar essa deixa que os irmãos aprendam esses ensinos e levem outras pessoas também. Não guardem para vocês, porque é importante para que Deus possa transformar outras vidas. As provas reais que nós temos aqui da humanidade de Jesus, e eu vou pedir que os irmãos nos ajudem agora com os textos. Nós temos aí 5 textos aí que nós vamos ler. O irmão vai abrir em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Depois eu vou repetir. Outro irmão vai abrir em Lucas, o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, o versículo do 31 ao 33. Outro irmão vai abrir também no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, o versículo 40 e o 52. Não é do 40 ao 52,
são 2 versículos. O capítulo 2 de Lucas, o versículo 40 e o 52. O outro irmão vai abrir no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 6. E o outro irmão vai abrir a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, o primeiro capítulo e o versículo 1. Eu creio que estamos em poucas pessoas, então nós vamos... Pode falar. Gálatas 4:4. Nós já vamos ler essas referências. Eu creio que não vai ser preciso um microfone passado aí aos irmãos, porque acho que os irmãos já vão ouvir muito bem aí. E mais uma vez quero lembrar os irmãos, se tiverem dúvidas, podem levantar a mão e perguntar, que o único problema que nós temos na dúvida é eu não saber agora, mas eu posso estudar mais um pouquinho e trazer para os irmãos. Mas os irmãos não se preocupem, podem levantar. Temos aqui o pastor também que pode nos ajudar e outros irmãos aí que já passaram aí por alguns estudos mais a fundo e podem até ajudar, auxiliar aí na resposta aí. Amém? A primeira prova que nós temos aqui é sobre o nascimento humano de Jesus, né? Que o irmão que achou aí Gálatas 4:4 pode ler. Pode ler. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amém, obrigado. Eu não vou poder deixar de falar sobre essa questão da plenitude dos tempos, né? Que nós aprendemos que Jesus ele veio no tempo certo. Quando ele fala da plenitude dos tempos, é que ele veio no tempo certo. Em todo o período ali, antes dos evangelhos, antes de João Batista, que teve ali o período interbíblico, alguns irmãos vão falar que é o período de silêncio, mas não é de silêncio, porque Deus trabalhou muito nesse período aí, movendo ali reinos, ali, movendo a linguagem do povo, movendo a questão de estradas e tudo mais que nós podemos estudar sobre isso, para que na plenitude do tempo, no tempo correto, Jesus ele viesse, para que ele pudesse agir ali no seu ministério. E esse primeiro texto de Gálatas é uma das provas que, se os irmãos quiserem grifar aí no livro que vocês têm, quiserem anotar nas suas Bíblias, é uma das provas que nós podemos usar. Ele dá mais textos aqui, mas para sermos mais didáticos, eu quis separar um de cada, e esse texto de Gálatas ele mostra ali o nascimento humano de Jesus, através ali da serva do Senhor Maria, que deu à luz ali a Jesus, para que ele viesse ali em carne. Ele veio através dessa gravidez e ele nasceu de mulher ali. A segunda defesa, segunda prova que nós temos, está ali no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do 31 ao 33. Quem achou pode ler. Conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre. Amém. Sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Capítulo 33. Isso. Amém. Obrigado. Ele lhe dará o trono de Davi. Essa é uma outra prova real que nós temos aqui, que Jesus ele veio da linhagem real de Davi. Se os irmãos olharem ali o primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, os irmãos vão ver ali toda a genealogia de nomes ali que trata da linhagem, se eu não me engano, desde Adão até Jesus, e vai tratar dessa linhagem, que Jesus ele vem da linhagem de Davi,
E esse texto ele apresenta isso, apresenta essa prova da humanidade de Jesus através da sua linhagem. O Evangelho de Mateus, que foi escrito ali ao povo judeu, e eles têm esse costume de tratar da linhagem das pessoas, que era muito importante para eles ali. Qualquer escrito que eles começassem, alguma carta, algum escrito, como o Evangelho de Mateus, eles começavam com essa linhagem para tratar, como o Evangelho trata de Jesus, e nós podemos até ver que os Evangelhos eles não tratam ali de uma fisionomia de quem era Jesus, se ele era branco, se ele era negro, porque o interesse ali era tratar da pessoa e do ministério de Jesus ali, da sua divindade, de Jesus homem e Jesus Deus. E o Evangelho de Mateus ele trata isso, e aqui o Evangelho de Lucas ele fala desse ponto. A terceira prova, também ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Observem aí uma prova real da humanidade de Jesus, que é o seu desenvolvimento desde o seu nascimento, o seu crescimento ali. Alguns filmes vão até colocar aí a infância de Jesus e criar algumas situações aí que a Bíblia nem apresenta, só para construir ali um texto, né, construir ali uma cena para dar início na história de Jesus. Mas o que nós temos é esses textos aqui que apresentam ali a infância de Jesus, né, a humanidade, e tudo que nós temos aqui, que eles retrataram a sua infância, o seu desenvolvimento. Veja a importância que os evangelhos dão ao ministério de Jesus. Eles não falam ali detalhes da sua infância, eles só apresentam a questão do seu desenvolvimento, a não ser um dos evangelhos que traz a questão ali da situação de que os pais de Jesus ali, os pais terrenos, eles perdem Jesus ali na multidão e encontram ele no templo já ensinando os sábios ali, né, discutindo com os sábios sobre os ensinos do Antigo Testamento que eles tinham ali na época. A não ser isso, temos aí essa prova do desenvolvimento de Jesus quando criança ali, desde o seu nascimento. A quarta prova está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Amém. Obrigado. Agora aqui nós temos uma prova da humanidade de Jesus na questão das suas limitações, que ele fala aqui, né? Jesus era sujeito a limitações físicas. Esse texto é ali o texto a parte ali da história da mulher que Jesus pede água, que ele senta ali no poço cansado, sente sede, e entre outros textos que nós podemos observar aí nos evangelhos, esse texto aqui ele apresenta bem as provas da humanidade de Jesus ali nas suas limitações. A quinta prova está ali a primeira carta de João, capítulo 1, e o versículo 1 também. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Amém. Vejam esse texto aí que trata da prova do corpo físico de Jesus. Ele retrata aqui que eles não só ouviram de Jesus, mas como eles também puderam tocar nele, puderam estar com ele. Nós temos ali o texto que fala quando Jesus ele ressuscitou,
e ele pediu que os seus discípulos tocassem nele e vissem as marcas que ele tinha. Em outros momentos, Jesus comeu com os discípulos ali, e esse texto ele mostra ali a prova do corpo físico de Jesus, que eles falam que eles não só ouviram, como também tocaram, né? Outro texto vai falar disso também, né? Aquele que ouvimos e também pudemos tocar nele e saber que ele era homem. Até aqui tudo bem? Os irmãos entenderam? Nós temos aí essa primeira prova da humanidade de Jesus. Temos aí provas bíblicas que podemos apresentar aí e aprender sobre a humanidade de Jesus. Pode passar o próximo? Ah, tá. Ainda temos uma citação, e era justamente essa que eu ia falar, sobre a humanidade de Jesus. Um grande historiador ali contemporâneo, que eu sei que o pastor deve conhecer bem, foi Flávio Josefo. Ele até presenciou ali a destruição de Jerusalém, e ele não tem ali o seu livro no cânon, mas ele, como historiador, foi até apoiado ali pelo governo da época para publicar os seus escritos, e ele falou de Jesus ali. Por incrível que pareça, ele ouviu e acredito que também viu algo sobre o ministério de Jesus, e eu separei alguns ditos dele que ele fala ali. Ele era o Cristo. Olha só o testemunho que esse historiador dá, que ele nem era do meio ali dos seguidores de Jesus. Ele era o Cristo. Ele lhes apareceu ressuscitado no terceiro dia, como disseram os profetas. A outra citação: é dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Olha essa citação importante que Joséfo ele faz ali nos seus escritos históricos sobre Jesus, sobre o seu ministério, e para eles, né, que nós sabemos que só é possível entender a divindade de Jesus através do Espírito Santo. Mas a humanidade de Jesus era percebida por todos ali na época, por todos ali que estavam diante dele. E não foi diferente com esse historiador. Ele observou essa humanidade de Jesus e retratou esses escritos. Os irmãos podem pesquisar, tem os escritos dele aí, é bem acessível aí, na internet para os irmãos estudarem sobre Joséfo. Na academia nós aprendemos sobre ele também, que foi esse historiador que falou de Jesus, tanto como falou também dos seus seguidores, dos seus discípulos e outras coisas mais. Pode passar. Agora, bem rapidamente, nós vamos tratar da divindade de Jesus, as suas provas reais que nós temos aqui na lição. Um irmão vai abrir aí no livro de Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse, versículos 7 e 8. O outro irmão vai abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, o versículo 2. Outro vai abrir na carta aos Colossenses, capítulo 1, e vai ler o versículo 16 e 17. Se os irmãos tiverem dúvida da referência, eu posso repetir. Outro irmão vai abrir o Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 2, do 5 ao 11. Outro irmão vai abrir o Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 28. Esse aqui tem mais versões, bíblicas. Outro vai abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 28, 20. Depois eu vou repetir. Outro vai abrir, e nós vamos fazer um paralelo aí, o livro de Isaías, capítulo 6. E nós vamos fazer um paralelo com João, capítulo 12. E depois eu vou falar os versículos para ficar mais fácil. Outro irmão vai abrir a segunda carta de Coríntios 13, versículo 13. E por fim. São oito textos que nós vamos ver aí. Rapidamente já vamos ver aí o livro de Apocalipse, o capítulo 1, apenas o versículo 8. Eu sou alvo
primeira prova que nós temos aí são os nomes divinos atribuídos ali a Jesus, né? Que igualam ele, colocam ele como Deus, né? Aí ele fala que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele trata das letras aí do alfabeto grego, né? A primeira e a última, o Todo-Poderoso, o primeiro e último que ele vai falar do alfa e ômega na questão da eternidade, e vai falar da soberania de Deus, que é o Todo-Poderoso. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão que nós damos espaço para isso. Segunda prova, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Quem achou pode ler. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que entregarem ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui, esse texto, ele traz a prova de que Jesus ele pode ser invocado e adorado como Deus. Nós vimos aí o texto, né, que abre essa carta aí falando aos irmãos de Corinto, apresentando para quem seria o endereço dessa carta, todos os irmãos que adoram a Jesus como Deus. E aqui mostra que Jesus, ele é o próprio Deus, na sua divindade ele pode ser adorado como Deus. Aqui os escritos são apresentados à igreja para mostrar que Jesus, ele é Deus. Terceira prova, Colossenses 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Observem que aqui mostra que as obras divinas são atribuídas a Jesus aqui, nesse texto. Fala de tudo que foi criado por meio dele, e essas obras divinas são atribuídas a Jesus, e esse texto ele traz essa linha de defesa. O próximo texto está no Evangelho de Marcos, esse é um pouco grande, o capítulo 2, o irmão vai ler do 5 ao 11. Olha essa prova da divindade de Deus, da divindade de Jesus, Jesus como Deus. Jesus ele tem poder de perdoar pecados. Nós vemos nesse texto, e aí podemos ver outros textos aí do Evangelho, que mostram o ministério de Jesus, ele trazendo o perdão dos pecados. As pessoas questionavam porque não acreditavam que Jesus era Deus. E ele mostra o poder dele como Deus de perdoar pecados. A outra prova que nós temos está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Olha só que poder, né? Jesus ele tem poder de dar a vida eterna. Outra prova que eu observo que essas provas que nós estamos vendo aqui são muito objetivas até para evangelizar, que mostra que Jesus é Deus e mostra o que ele pode fazer na vida do ser humano. Agora mostra que ele tem o poder de dar a vida eterna, e esse poder que ele tem
ninguém pode tirar, e a vida eterna ninguém pode tirar a partir de quando Deus deu isso ao homem. Outra prova que nós temos, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus 28:20. Esse é um texto bem conhecido, aí, um clássico. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui ele trata de um dos atributos de Deus, né? a sua onipresença. Jesus, como Deus, ele está em todos os lugares. Como ele disse aí quando ele foi elevado aos céus, diante dos discípulos ali, ele falou que estaria com eles, eles pregariam o evangelho, eles iriam a todos os lugares, mas sem preocupação, seriam cheios do Espírito Santo de Deus, e Jesus ele faz essa promessa que estaria com eles até o fim, até o dia que ele voltasse para buscar a sua igreja, ele estaria com eles ali, na pessoa do Espírito Santo. Essa é a prova da sua onipresença. A próxima prova que nós temos, nós vamos fazer um paralelo aí. Que ele fala de algumas afirmações no Antigo Testamento que tratam a respeito de Deus e são reconhecidas como referentes a Jesus no Novo Testamento. Alguém abra aí o texto de Isaías, capítulo 6, o versículo 1 e versículo 10. E outro vai abrir o Evangelho de João, o capítulo 12, os versículos 40 e 41. Os irmãos já podem ler rapidamente. É do 1 ao 10? Isso, não. Na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 10. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham dele a ver, porque os olhos a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, se converta e seja salvo. Certo, isso. Agora o Evangelho de João 12, 40 e 41. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam purificados. Isso diz Isaías, porque eu ordenei e falou seu Espírito. Isso. Veja como ele faz esse paralelo aqui para mostrar os ditos que eram apresentados sobre Deus no Antigo Testamento, que são apresentados no Novo Testamento a respeito de Jesus, para mostrar que Jesus é o próprio Deus. A outra prova está na segunda carta aos Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. Isso. Graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém. Veja como ele usa aqui o nome de Jesus associado de maneira especial ao nome de Deus, Pai e Espírito Santo. Aqui ele trata ali do que nós chamamos aí da Trindade, né? E ele coloca Jesus nesse grupo, como Deus, Pai e Jesus e o Espírito Santo. Ele fala aqui desse nome associado de maneira especial na Trindade. Vemos todas essas provas que nós tivemos aqui e nós podemos concluir aí, pode passar o slide, o que aprendemos até aqui, que essa é uma parte que eu separei aqui, podemos posteriormente ver a segunda parte desse estudo. O que aprendemos com tudo isso aqui? Concluímos a primeira parte reunindo provas a respeito da divindade e humanidade de Jesus. Os irmãos viram que nós temos aí provas bíblicas sobre a divindade de Jesus, sobre o seu ministério,
e nós podemos usá-las aí na linha de defesa. Tem os últimos textos que podemos ler aqui, mas eu vou ler apenas um por causa do nosso horário, que fica claro aqui mostrando, portanto, que Jesus Cristo é totalmente homem e totalmente Deus em uma só pessoa. Eu vou ler aqui rapidamente a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, irmãos podem anotar, 2, o versículo 5, que vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Veja aqui esse texto, e tem outros aqui que ele vai tratar disso, falando dessa divindade de Jesus, né? Totalmente homem, ou plenamente homem, plenamente Deus. Eu não sei se os irmãos têm alguma dúvida sobre esse ensino. Se os irmãos tiverem, podem levantar a mão. Os irmãos entenderam bem a questão da divindade? Pode falar. Falando sobre a humanidade, me vem à mente quando Jesus passou por tristeza também, quando o amigo dele morreu. Sim. E também quando ele sofreu lá no Getsemane, né? Quando ele foi orar, e aí ele chorou sangue, né? Nós lembramos bem, os irmãos podem ler, é importante nós como cristãos ler os evangelhos, né? Incontáveis vezes, inúmeras vezes, ler os evangelhos e observar com atenção esses pontos que tratamos aí, como a Rebeca falou, a questão da humanidade de Jesus, os sentimentos que ele teve ali de tristeza, a grande angústia que ele teve ali quando ia ser levado ali para ser morto. Ali quando ele passou a parte do jejum ali no deserto, tudo isso, e também o seu ministério ali, todas as obras que ele realizou para mostrar que ele era Deus diante daquelas pessoas que não acreditavam nele. E é importante aprendermos nos evangelhos todos esses detalhes para que possamos conhecer a Cristo, né, como nós estávamos aprendendo ali também no congresso de jovens, que muitas vezes parece que nós achamos que conhecemos a Jesus, mas não conhecemos. E um dos pontos que nós deixamos de conhecer a Jesus é porque nós não estudamos as Escrituras e nós não oramos também. E eu quero deixar isso para os irmãos, que possamos aprofundar cada vez mais, não só deixar aqui nesse ensino básico, mas aprofundar cada vez mais o ensino sobre Jesus, sobre o Evangelho, para crescermos e ajudarmos os outros também. Amém? Que Deus nos abençoe.